Bom, então a gente vai dar continuidade ao sistema genital masculino e vamos estar falando agora sobre os órgãos, né, que terminam aí o nosso genital masculino, a nossa via, né? Então, nós falamos na aula anterior sobre o testículo e o epidídimo, e agora a gente vai falar sobre o ducto deferente, né? E também glândulas anexas, né? E sobre os órgãos externos, né? Lembre-se que a gente está falando dos órgãos internos, né? Então, a gente viu lá no testículo que a espermatogênese ocorre lá, né? E que os espermatozoides eles ficam armazenados no epidídimo, né? A continuação do epidídimo é justamente o ducto deferente, tá? Então ele se inicia na cauda do epidídimo, ele se inicia na cauda do epidídimo e termina lá no ducto ejaculatório, né, formando, né, uma região que é dilatada, conhecida como ampola, né? Então é a ampola do ducto deferente, tudo bem? Então dessa forma a gente vai ter o ducto deferente. Conforme, né, a região que ele passa, ele vai mudando de nome. Tá? Não é mudando de nome, ele vai ter partes, né, conforme a região que ele passa. Então vamos dar uma olhada aqui no trajeto do ducto deferente. Então aqui a gente está vendo uma hemipelve esquerda, né? Aqui está o pênis, o escroto, o testículo, né? O testículo esquerdo, cabeça do epidídimo, o corpo do epidídimo e a cauda do epidídimo. Vale lembrar que os espermatozoides eles ficam armazenados na cauda do epidídimo. Então, o trajeto do deferente, ele se inicia na cauda do epidídimo, aí ele sobe por dentro de uma estrutura que é conhecida como funículo espermático. O que é o funículo espermático, né? É como se fosse um cano, certo? Imagine que a gente tem um cano maior, né? E desse cano tem várias coisas que passam dentro dele, né? Então, por exemplo, a artéria testicular, a veia testicular, né? Na verdade, é a rede venosa, né? Do testículo ali, que chama pampliforme, rede venosa pampliforme, né? A gente vai ter passando nele o ducto deferente, né? Então, é uma estrutura, o funículo espermático, né? Como se fosse recoberto, claro, por pele, né? Tendo uma mucosa interna, né? Então, internamente a esse funículo espermático vai estar passando o ducto deferente, né? Que também é um cano. Então, é um cano maior, né? Com um cano menor dentro dele, né? E dentro desse cano menor, estando passando aí, que nesse caso seria o ducto deferente, os espermatozoides, né? Vai passar nervos também, linfático, né? Todas essas estruturas que a gente está vendo aí que correm juntos, né? Artéria, veia, linfático e nervos, né? Então, tudo isso passando dentro do funículo espermático. Então, ele sobe por esse funículo espermático e aí ele vai estar passando, ó, ele entra aqui para dentro da pelve, né? E aí ele passa por dentro, né, dessa regiãozinha aqui que é conhecida como canal inguinal, né? Vocês lembram do ligamento inguinal? A gente comentou sobre o ligamento inguinal lá em sistema muscular, né? O ligamento inguinal ele é formado pelo aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen, né? E sob, né, esse ligamento inguinal, né, a gente vai ter um canal, né? Que é justamente o canal inguinal, né? Então esse canal, como a gente consegue observar aqui, o que a gente está observando aqui é justamente o ligamento inguinal, né?
Esse canal vai possuir um soalho, vai possuir uma parede anterior, uma parede posterior, um teto, né? Como se fosse um túnel mesmo, né? De uma rodovia. Então, é formado por diferentes estruturas que vocês não precisam saber nesse momento, tá? Mas vale lembrar, né, que o ligamento inguinal ele é formado pela aponeurose do músculo transverso, o músculo oblíquo externo do abdômen, e que o ducto deferente passa por dentro desse canal, tá? Então, nesse momento ele o funículo espermático ele passa, né, e aí ele passa por dentro do ducto, passa por dentro do canal. Depois ele cruza, como vocês podem observar aqui, né, ele está cruzando sobre os vasos ilíacos, né, aqui a gente consegue ver, né, mais ou menos ele cruzando aqui, para entrar para dentro da pelve maior, né, e posteriormente, né, ele entra para dentro da pelve menor, passando posteriormente a bexiga, né? Então aqui está o fundo da bexiga, né? Ele passa posteriormente ao fundo da bexiga, né? Para terminar unindo-se ao ducto da glândula seminal para formar o que a gente chama de ducto ejaculatório. Então aqui a gente vê a glândula seminal, né? Então esse ducto pequenininho aqui é justamente o ducto ejaculatório. Então vem o ducto, né, vem o ducto deferente de um lado, aí vem o ducto da glândula seminal do outro lado, e eles se unem, né? Quando eles se unem, eles formam o ducto ejaculatório, e o ducto ejaculatório desemboca finalmente lá na próstata, né? Na próstata, não, na parte prostática da uretra, tudo bem? Não é na próstata, na parte prostática da uretra. Então, a gente consegue ver algumas relações, né? Uma bem importante, né, é justamente com o ureter também, ó. Percebam que eles se cruzam, né? O ducto deferente se cruzando aqui, fazendo um X com o ureter. Lembrem-se que o ureter desemboca na face ínfero-posterior da bexiga urinária, né? E o ducto deferente ele passa posteriormente a bexiga urinária para formar a ampola do ducto, né? Então, aqui a gente consegue ver bem, né? Então, aqui está o ducto. Vamos olhar primeiro nessa imagem aqui, é uma imagem posterior, né? Bexiga urinária. Aqui está o ureter, ó. O ureter de um lado, o ureter do outro. O ducto deferente, ó, ducto deferente, ducto deferente. E aí percebam, né, que o ducto deferente ele se dilata lá, ó, na sua porção final, né? Essa dilatação na porção final é justamente a ampola do ducto deferente, né? A ampola do ducto deferente. Lateralmente a ele vai ter uma glândula, que é conhecida como glândula seminal. Então, de um lado aqui e do outro lado, a glândula seminal. E aí, o ducto deferente se junta com o ducto da glândula seminal para formar esse pequeno ducto que a gente observa aqui, que é o ducto ejaculatório, certo? É o ducto ejaculatório. E o ducto ejaculatório, por sua vez, está desembocando aqui na uretra, né? Na sua parte prostática. Então, é assim que essa parte final que a gente tem aqui na nossa imagem. Observem, né? Um erro muito comum nas peças é justamente essa daqui, né? Confundir o ducto ejaculatório com o ureter, tudo bem? Então, tem que ficar atento, né? E observar que o ureter desemboca, né, no fundo aqui da bexiga urinária, na sua face posterior inferior, tudo bem? E que o ducto deferente ele atravessa, ele passa, né, anteriormente, né, e vai em direção medial, posterior medial, né, ao ducto deferente, para se unir ao ducto da glândula seminal e, por sua vez, formar o ducto ejaculatório, tanto de um lado quanto do outro lado. E aqui a gente vê aqui a próstata, né? Ela tem um formato, né, piramidal, né? Até lembra um coração,
né, com a sua base superior e seu ápice inferior. Quando a gente observa a glândula seminal, né, uma das funções dela é justamente a produção do líquido seminal. Tá? Então, o líquido seminal é produzido pela glândula seminal, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aqui, novamente, né, ó, então, observem, né, ó, aqui a gente consegue ver bem o testículo, aqui está o epidídimo, né? Aí ele faz uma volta e volta, tá vendo, ó? Cabeça, corpo e a cauda, tá vendo, ó? Quando faz a cauda, ó, ele vai lá embaixo e depois ele sobe, tá vendo? Ele vai lá no polo inferior, né, do testículo, né, para depois subir, né? E a vasectomia, que o nome correto dela é deferectomia, né, que é o corte do deferente, né, do ducto deferente, né, ocorre a nível testicular, tá vendo? Lá a nível testicular, que quer dizer a nível escrotal, né, lá no escroto, tá vendo? É nessa região que corta, tá? E aí, claro que o cirurgião que está fazendo esse procedimento cirúrgico, né, não pode esquecer que tem que cortar dos dois lados, né, do lado esquerdo e também do lado direito. Muito bem. E aí, o que ocorre? Né? Então, a espermatogênese continua funcionando, né? Porque a produção não termina, né? A produção de espermatozoide não termina. Né? O que acontece é que eles ficam armazenados aqui na cauda, né? do epidídimo e não sobem, né? Não sobe porque na hora que tem um estímulo ele acaba ficando retido aqui dentro, tudo bem? E aí ele morre, né? E o próprio organismo absorve, né? Esses espermatozoides que morreram, nessas células, né? Que morreram, tudo bem? E só que a pessoa, né? O homem que faz isso, né? Ele não fica ele fica estéril, né? É um procedimento para a pessoa ficar estéril. Contudo, o homem ejacula, né? E também ele fica erétil. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ele acaba continuando tendo a ereção, né? O pênis fica ereto em virtude de toda a parte nervosa e sanguínea que compõe aqui o pênis, né? E também ele ejacula, né? Por quê? Porque continua a produção do líquido seminal, né? E também do líquido prostático, tá? Então, quando o homem vai ejacular, ele acaba ejaculando, e o líquido da glândula bulbo-uretral também, tá? Então, ele acaba ejaculando esses líquidos que vão estar formando, né, junto com o espermatozoide, o sêmen. Nesse caso, ele ejacula apenas os líquidos, né? Ele não ejacula o espermatozoide. Então, por isso que dessa forma a gente não pode chamar de sêmen, tá? Só os líquidos. E qual que é a função desses líquidos, né? Como eu já disse para vocês, né? Uma das funções é justamente dar motilidade ao espermatozoide. A outra função é dar nutrição aos espermatozoides, né? E o primeiro líquido que sai é para fazer a diminuição, né, ou aumento do pH, para que não tenha nenhum problema em relação à diferença de pH na uretra com a capacidade ali, né, de sobrevida do espermatozoide nesse ambiente. Então, a glândula seminal, né, olhando ela novamente aqui, lateralmente aqui, ela é um tubo muscular contorcido, como vocês podem ver, enovelado, está localizado lateralmente, né, ao ducto deferente, superior e posteriormente à bexiga urinária, né, e também vai estar superiormente à próstata. Na verdade, aqui não é superior à bexiga urinária, né? Ela está inferior, né? Está posterior inferior à bexiga urinária, né? E superiormente à próstata, né? E é uma estrutura aproximadamente de 5 centímetros, né?
E o que ela secreta é justamente o líquido seminal, né, tendo a função de motilidade e nutrição, né, e a cor desse líquido, né, é espesso, alcalino, né, justamente para a diminuição do pH, que se vai misturar o espermatozoide no ducto ejaculatório. Né? Então, lembrem-se, né, o espermatozoide está vindo aqui, ó, pelo ducto deferente. Por enquanto, só está ele sozinho. Né? Na hora em que vai ejacular, né, então ocorre, né, essa já está produzido, né, esse líquido, né, o líquido seminal já está produzido, e aí se misturam, né, dentro do ducto ejaculatório, de um lado e do outro. Né? E aí os dois ductos ejaculatórios, tanto o direito quanto o esquerdo, vão estar desembocando onde? Na uretra, que aí é só um, né? Só tem uma uretra. Né? Em qual região? Na parte prostática da uretra. Joia? Então é dessa forma. Então, esse último ducto, né, o ducto ejaculatório, também é um tubo muscular. Percebam que todos eles são muscular, né, tipo liso, musculatura tipo lisa, que vai ser formada pela a união do ducto deferente com o ducto da glândula seminal, né? Está localizado no interior da próstata, né? E vai se abrir dentro da próstata, né? Em qual lugar? Naquela regiãozinha que a gente chamou de colículo seminal, tá? Então, lá no colículo seminal é onde ele vai estar desembocando, que a gente viu já na aula passada. E como vocês podem ver, esse ducto ejaculatório ele é bem pequeno, aproximadamente 2,5 cm de comprimento, né? Que é o trajeto, é o tamanho que ele precisa para conseguir atravessar a próstata. E como eu já disse para vocês, ele vai estar desembocando na parte prostática da uretra. Então, mais uma vez, né, a gente vai ter nessa região central aqui o colículo seminal, né, dentro do utrículo prostático. Né? Então, a gente tem o utrículo prostático e o colículo seminal. E nessa região lateral aqui, dentro da parte prostática da uretra, a gente tem outros ductos, né, outras aberturas aqui, que aí sim, essas aberturas pelos ductos prostáticos. Né? Então, a glândula prostática, que a gente está observando aqui, produz também o líquido prostático, que vai estar saindo por esses ductos prostáticos. Né? E aqui na parte central, né, a gente vai ter o colículo seminal, né? E o trículo prostático é essa parte mais avantajada, né? Essa região aqui toda, né? O furinho é justamente o colículo seminal, né? A abertura é o colículo seminal, por onde vai estar saindo, nesse momento, o espermatozoide mais o líquido seminal. Né? E esse ducto colículo seminal é a abertura por onde está saindo o ducto ejaculatório. Então, dessa forma, a gente vai ter a nossa via espermática. Né? Então, mais uma vez, né? O testículo, epidídimo, ducto deferente, né? Então, ele vai ter a porção que vai estar relacionada com o funículo espermático, né? A porção funicular. Depois, ele vai estar a porção que vai estar relacionada com o canal inguinal, a porção inguinal. Depois ele vai ter uma porção que vai estar relacionada com a bexiga, né, a porção mural, né, e finalmente ele termina na sua ampola, né, que é a ampola, que é aquela dilatação, né, do ducto deferente, que é a ampola do ducto deferente, e aí, dessa vez, se unindo, né, a esse ducto que tem aqui, né, que a gente vai observar. Ah, não, aqui já é a uretra, né? Então aqui vai ser a ampola, né? Então aí aqui estaria o ducto ejaculatório, né? E aqui, né, o ducto ejaculatório para desembocar na uretra, né? E aí a uretra, lembrem-se, né, que ela vai ter a primeira porção, que é a porção intramural, a segunda porção, que é a porção prostática, a terceira porção, que é bem pequenininha, né, que vai ser a porção membranácea, e a quarta porção, que vai ser a porção esponjosa. Né? Então, dessa forma,
a gente delimita aí a via espermática. Então, mais uma vez, né, foi exatamente o que eu acabei de falar para vocês aí com as porções, né? Então, prostática, membranácea, esponjosa, e aqui está faltando a porção intramural, tá? Uma glândula anexa ao nosso corpo, né, ao nosso, que eu quero dizer, ao do homem, né, é justamente a próstata, né? Então, localizada na região inferior à bexiga urinária, né, anterior ao reto, posterior à sínfise púbica, tendo uma relação bem próxima, né, com o ureter, né, o ureter passa acima dela, né, embora esteja distante, né, mas existe uma relação, tendo uma relação com a glândula seminal, né, e tendo uma relação principalmente com o ducto ejaculatório. Então aqui a gente consegue observar, ó, atravessando o ducto ejaculatório, né, atravessando a próstata aqui, ó, 2,5 cm. E aqui em cima a glândula seminal. E aqui a gente consegue observar aqui o ducto deferente. E aqui o ureter. É a maior glândula acessória do sistema genital masculino, né? Tendo, né, 3 centímetros mais ou menos, né, de tamanho, né? Tem o peso dela, né, que agora eu não sei de cabeça dizer para vocês, mas ela tem um peso, e aí quando existe um aumento no volume da próstata, né, uma hiperplasia prostática, né, consequentemente vai ter o aumento também, né, desse peso, né, e aí é uma das formas de saber aí se ela está com comprometimento. Quando se tem um aumento nesse volume, uma hiperplasia prostática, como eu já disse para vocês, né, ele pode estar comprimindo aqui a parte prostática da uretra, né, e também pode estar comprimindo, inclusive, aqui o ducto ejaculatório, né? Então, ocasionando dor, né, quando o paciente, né, o indivíduo ali, ele acaba indo urinar, tá? Em virtude desse comprometimento. E também a urina sai por gotejamento, né? Então, não sai um jato de urina, e sim gotas de urina, e a pessoa acaba indo diversas vezes ao banheiro, principalmente à noite. Então, são alguns sinais aí e sintomas que se tem pelo aumento da próstata. A próstata desculpa, produz o líquido prostático, leitoso, fino, que constitui 20% do volume do sêmen, né? Lembrem-se que o sêmen, né, vai ser o líquido prostático, o líquido seminal, mais o espermatozoide, né? Então, esses saem junto durante a ejaculação. Já o ducto, né, já o líquido que sai anteriormente, né, que para fazer a primeira limpeza, né, para fazer a limpeza da uretra, né, é justamente formado pela glândula bulbo-uretral. Tá? Esse aí não faz parte do sêmen. Esse aí só faz a limpeza, né, do canal. Certo? Para quê? Para que diminua o pH, como eu já disse para vocês. Quando ocorre, né, aqui já está um carcinoma, né, bem avançado, né, observem, né, o tamanho como aumentou, né, uma hiperplasia, aqui já está bem comprometido, né, está pegando até peritônio, pegou bexiga urinária, né, assim, esse caso aqui já está bem avançado, já entrando aqui para o reto, né, mas ocorre, claro, né, se a pessoa tem um câncer e de próstata e não faz as devidas precauções, né, pode evoluir para isso aí sim, tá? Levando até o óbito, né, uma das maiores incidências aí de cânceres em homens é justamente na próstata. E por que que se faz, né? E por que que se faz o toque retal, né? Justamente porque é o lugar mais próximo, né, para se fazer o exame, a anamnese, né? Então, acaba se fazendo o toque retal pela proximidade, né? Muitos homens,
né, acabam ficando bem, né, receosos, né, em fazer o exame de próstata, né, principalmente porque na hora, né, já não é um exame que é muito fácil de ser feito, né, existe um preconceito, e além disso, acaba ocorrendo que quando o médico faz o toque retal, o homem ejacula, né? E aí ele ejacula não porque ele ficou excitado, né? Mas o homem apertou, o médico apertou a próstata. Na hora que ele apertou a próstata, o líquido prostático que estava aqui dentro acabou, né, saindo, né? E sai pelo pênis, não tem como, né? Então, o homem muitas vezes ejacula e aí acaba ficando, né, mais pensativo, né? Fica mais receoso ainda, tá? Mas é um procedimento normal e a ejaculação também é normal, é fisiológica, né? E não tem a porquê, né, ter essa comparação aí por ser uma ereção por excitação, né? Excitatória, vamos dizer assim. O pênis, né, é o órgão de cópula do homem, né? Ele é formado por dois corpos cavernosos, né, e um corpo esponjoso, e esse corpo esponjoso também faz parte da porção esponjosa da uretra. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar os dois corpos cavernosos, né, eles são laterais, e o corpo esponjoso mais centralizado, né? E aqui em cima a gente consegue observar a glande, né, do pênis. Então, quando a gente observa o pênis, ele vai ter duas faces, né? A face dorsal e a face uretral. Essa face que a gente está observando, né, que está relacionado com o corpo esponjoso, é a face uretral, e aquela face que está lá, se a gente estivesse olhando, né, por trás, assim, né, a gente estaria observando a face dorsal, né? Na posição anatômica, né, com o pênis não ereto, né, a gente observa a face dorsal do pênis, tá? Então, é justamente a face entre os corpos cavernosos. Se vocês observarem nessa imagem, né, formando o pênis, né, mais uma vez, né, então aqui a gente está observando justamente, né, ó, a face uretral, né, e aqui a gente observa, né, o corpo o corpo cavernoso de um lado, o corpo cavernoso do outro, e são esses corpos cavernosos que enchem de sangue durante a ereção peniana, né? Então, e aqui entra aqui está o corpo esponjoso, né? E aí no pênis a gente vai possuir a glande do pênis, né? E justamente nessa glande do pênis a gente vai ter essa estrutura, essa membrana, né? Que é conhecida como prepúcio, né? Depois a gente vai, vai o frênulo do prepúcio, que é essa região aqui, né, o frênulo. O prepúcio, que é essa pele que recobre, né, a glande do pênis, e o ósseo externo da uretra, né, onde vai estar saindo tanto a urina quanto também o espermatozoide, né, o sêmen, nesse caso já é sêmen, né? Então, desculpem, a gente vai ter o prepúcio, que é a pele que recobre o pênis, o frênulo do prepúcio, né? E o ósseo externo da uretra. A vascularização do pênis, né? Ele é muito bem vascularizado, né? E às vezes ocorre esse problema no pênis, né? Que é a fimose, né? O que seria a fimose? É quando não existe a mobilidade do prepúcio, né? Ou seja, o frênulo é muito curto, tá? O frênulo é muito curto. E aí, quando o homem vai ejacular, ou durante mesmo assim, em casos mais
graves, né? Mesmo durante a micção, né? Só sai uma gotinha e aí acaba fazendo um processo de infecção aqui, de inflamação, desculpa, né? Levando a um desconforto. Né? Então, essa é uma característica, assim, de um pênis com fimose. Né? E, claro, que o homem que tem fimose, durante o ato sexual, quando vai fazer o atrito, né, acaba machucando, né, porque o prepúcio acaba muito colado à glande do pênis e aí acaba aderindo, né, formando um atrito nessa região e acaba machucando a glande do pênis, tá? É muito incômodo. Tá? Então, por isso que se faz a cirurgia, né? E aí a cirurgia justamente faz um corte aqui no frênulo do prepúcio, tá? E é justamente essa cirurgia também que se faz, né, no judaísmo, né? Até os 15 anos de idade, o homem judeu, né, religioso, claro, né, acaba tendo que operar, né, fazer a retirada do frênulo do prepúcio. E aqui tem o espermatozoide, né, formado pela cabeça, o corpo e a cauda. Então, aqui a gente consegue... Ele é capsulado, a cabeça é capsulada, né? Então, a cabeça do espermatozoide, o corpo do espermatozoide e a cauda, que é justamente o flagelo. Né? Então, esse espermatozoide é que vai estar entrando dentro da vagina da mulher, né, durante a fecundação, né, para tentar encontrar o ovócito e dessa forma fazer a fecundação, né, e assim produzir uma nova célula. Tá? Então, a quantidade de espermatozoide que se produz, né, são milhões de espermatozoides e é uma produção contínua. Tá? Então, não é igual a mulher, que tem a produção ali, né? A mulher nasce com um número limitado de oócitos, né? Por isso que ela tem a menopausa, né? Após a menopausa, a mulher não pode mais engravidar porque não tem mais célula com capacidade para reprodução. Né? O homem não. Tá? O homem acaba produzindo aí espermatozoide aí pela vida toda. Tudo bem? Então, dessa forma, a gente termina o sistema genital masculino. Alguma dúvida?